Vamos ler 10 versículos aí. Então fique atento para que você já comece a perceber os detalhes do texto e Deus comece a ministrar o seu coração nessa manhã. Nós vamos falar sobre a luta perdida mais vencida. Tem lutas perdidas que significam vitórias. E aqui nós vamos ver uma delas. A luta de Jacó. Diz assim: durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é o teu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens, e venceu, e prevaleceu. Até aqui. Esse é um dos momentos mais difíceis da vida de Jacó. Não é simplesmente uma volta para casa. Jacó está aqui com toda a sua família, com todos os seus bens, saindo de uma região e indo para outra região, mas não é uma simples viagem. Há muita coisa envolvida nesse texto, há muita coisa envolvida já na história de Jacó, há muita coisa envolvida nas regiões de onde ele está saindo e na região aonde ele está chegando. Jacó aqui não é apenas uma pessoa normal, há tantas coisas que aconteceram. Jacó é marcado por uma palavra: luta. Se tem alguém que é marcado por uma palavra, luta e lutar, esse alguém é Jacó. Desde o ventre da sua mãe, inclusive será este o motivo do seu nome, ele luta no ventre, já sai brigando de certa forma, quando ele nasce e agarra o calcanhar do seu irmão gêmeo, Esaú. E isso vai gerar, aquilo que será o seu nome, Jacó, aquele que agarra o calcanhar. Mas também vai traduzir muita coisa da vida de Jacó, de um perfil, de certa forma, enganador, que vai acompanhar a sua história. Então não só ele nasce nesse perfil de luta com o seu irmão, puxando o seu calcanhar, mas durante a história de Jacó, ele terá experiências com pessoas, lutas com pessoas, por meio das quais muitas vezes ele vai se valer do artifício do engano, do artifício da malandragem, do artifício do jeitinho. Quando você olha o que ele fez com o seu irmão Esaú, onde o seu irmão chega faminto, o seu irmão chega em casa depois de um período de caça, onde eles já são grandes, e Jacó, vendo a necessidade, a fome, a vulnerabilidade do seu irmão mais velho, que era Esaú, ele diz: tudo bem, eu te dou aqui o que eu estou cozinhando, te dou aqui este prato gostoso que você quer, mas em troca da sua primogenitura, do seu direito de irmão mais velho. Isso no Brasil hoje seria um contrato que daria para anular por um estado de necessidade. Você não pode pegar uma pessoa que está faminta, em necessidade, e fazer um contrato em que você dá um prato de comida e recebe todo o direito à primogenitura daquela pessoa. Mas é o jeito de Jacó fazer as coisas, é a forma de Jacó fazer as coisas. Ele é inteligente, ele é sagaz, ele é capaz, ele sabe lidar com as situações de forma a sair ganhando, de forma a ter vantagem. Ele é oportunista, ele percebe os momentos em que ele pode tirar alguma vantagem, e aqui com a sua mãe ele realizou isso com Esaú. Mas não só isso, ele fez isso com seu pai também, porque o seu pai, quando iria abençoar o seu filho mais velho,
A mãe envolvida na história, eu não vou repetir a história presumindo que você a conhece, mas se você não a conhece, passe por esse texto, ele é bem importante. O livro de Gênesis é um livro bem importante para você entender toda a Bíblia depois. Mas Isaac está cego, o pai está cego, não está enxergando mais nada, e na hora de dar a bênção, a mãe e o filho fazem um conluio para enganar o pai, para que o pai abençoe Jacó achando que é Esaú. E isso vai acontecer, ele vai encher os seus braços ali de peles de animais, porque Esaú era peludo e Jacó não, para que o pai fosse enganado, para que o pai abençoasse uma pessoa achando que era outra. Isso vai acontecer, Isaac vai abençoar Jacó, e mais uma vez você tem engano envolvido, você tem mentira envolvida, você tem artimanhas que giram em torno da história de Jacó. Depois ele tem que viajar e fugir do seu irmão, porque você rouba a bênção do seu irmão, fala, poxa, já tinha me roubado os direitos da primogenitura, agora a própria bênção do meu pai, ele também tirou isso de mim, eu vou matar. E a Bíblia diz que Esaú consolava-se com o pensamento de matar Jacó. Imagina uma pessoa que está se consolando porque vai matar você. Fala, puxa, eu tô mal, mas eu vou me consolar porque eu vou matar aquela pessoa. Então eu estou consolado, estou tranquilo. E isso faz com que Jacó tenha que fugir e passe 20 anos longe, já não há mais nenhuma informação que ele tenha reencontrado a sua mãe. Provavelmente quando ele viajou esta viagem, foi a última vez que ele viu Rebeca, para nunca mais encontrar a sua mãe, e agora ele está voltando para casa, mas esses 20 anos, foram 20 anos de relacionamento com o titio Labão. Titio Labão, naquilo que Jacó é bom, titio Labão tem pós, mestrado e doutorado, é o enganador mor, é o malandrão mor, e Jacó vai sofrer muito na pele coisas que ele fez, mas também vai se envolver em situações ali dúbias, em situações complicadas, e agora ele está voltando para casa. Voltando para casa, ele ouve dizer que seu irmão Esaú, depois de 20 anos, está vindo recebê-lo com um exército no meio do caminho. Um exército de homens armados. De onde ele saiu, o titio Labão não estava mais afim, principalmente os filhos, os primos, porque Jacó estava prosperando, Jacó estava se dando bem, Jacó estava frutificando, então a família já não estava, você frutifica, né, o pessoal já não gosta. Quando você está na miséria, não, estamos juntos, tal. Aí você fica bem, o pessoal fica, né, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, né, então Jacó começa a sofrer isso na pele, então ele tem que sair, ele sai de certa forma até fugido. E nós vamos encontrar então esse Jacó aqui, um Jacó que lutou a vida inteira, mas que enganou a vida inteira. Um Jacó que tudo foi combate, todas as suas conquistas vieram maculadas por malandragem, todas as suas conquistas vieram maculadas com engano, todas as suas conquistas e toda a sua vida até aqui traduz o seu nome, Jacó, aquele que segura o calcanhar. Mas também está ligado à ideia, aquele que é usurpador e aquele que é enganador. Tudo na vida dele vem maculado com esse traço, com este carimbo, com este título, com esta marca. Aquele que luta a vida toda, mas sempre com marcas de engano. E o Jacó que nós encontramos aqui agora, é um Jacó sem nada. É um Jacó que não sabe o que será o dia de amanhã, em nenhum sentido. Você lê o texto, Jacó começa a separar a sua família, mandar um filho para cá, porque de repente o exército chega, nem todos precisam morrer, alguém começa a escapar. Jacó, depois de anos de luta, depois de anos de inteligência, de artimanhas, de estratégias, e a Bíblia deixa claro também que Jacó é um homem forte, porque Jacó é capaz de remover uma pedra que eram necessários 3 pastores do campo para remover, e a Bíblia diz que Jacó sozinho foi capaz de remover. Tudo bem que é que ele estava querendo se mostrar para Raquel, então o homem ganha uma certa força a mais, quando ele está apaixonado, ele está querendo se mostrar
para a menina. Mas a Bíblia mostra um Jacó forte, um Jacó inteligente, um Jacó lutador, mas um Jacó enganador. E depois aqui de toda uma vida, onde agora ele tem uma família, onde agora ele tem bens, parece que está tudo se desfragmentando. Parece que tudo está escapando pelos seus dedos, tudo aquilo que ele conquistou na sua força, tudo aquilo que ele conquistou na sua inteligência, tudo aquilo que ele conquistou na sua capacidade, o Jacó conquistador agora vê tudo indo pelo ralo, vê tudo se desfragmentando, vê tudo escapando pelas suas mãos, e para o dia seguinte, ele já não tem mais certeza da vida de sua família, ele já não tem mais certeza da existência dos seus bens, ele já não tem mais certeza de onde vai ficar, ele já não tem mais certeza se o próximo dia vai acabar. Alguém que lutou tanto, alguém que lutou a vida inteira, alguém que conquistou tanto, alguém que construiu tanto, de repente num momento, não tem mais nada. Jacó vê tudo neste momento escapar das suas mãos, a sua família brigando, né? Raquel e Lia quebrando um pau, à espera dele Esaú, uma mudança às pressas, e tudo aquilo que antes para Jacó significava estabilidade, agora significa vulnerabilidade. Ele já não tem mais nenhuma certeza, ele já não tem mais nenhuma garantia, ele já não tem mais onde colocar os seus pés, tudo está se esfacelando. E aí, quando você olha para o relacionamento de Deus de Jacó, você percebe que Deus ainda não é o Deus de Jacó. Em nenhum momento até essa narrativa do capítulo 32, Jacó é apresentado como, Deus é apresentado como o Deus de Jacó. No capítulo 28, no versículo 13, Deus fala como: eu sou o Deus de Abraão e sou o Deus de Isaac. Depois do versículo 31, no capítulo 31, no versículo 53, de novo vai aparecer o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Mas não há referências ao Deus de Jacó. Parece que até aqui o relacionamento de Deus com Jacó ainda não é algo profundamente pessoal. E era muito difícil de ser, queridos, porque imagine para Jacó ouvir que esse Deus era o Deus de Isaac. Mas quando Jacó olhava para o seu pai preferia Esaú. O seu pai tinha uma preferência, um carinho maior por Esaú. Então, para Jacó ouvir que o Deus dele era o Deus de Isaac, isso poderia vir acompanhado com a ideia de que Deus, se é Deus de Isaac, é um Deus que prefere outros que não ele. É um Deus que de alguma forma possa ter uma preferência em outras pessoas em detrimento dele mesmo. Então era muito difícil, era muito complicado para Jacó aprender e ter um relacionamento com Deus à luz do relacionamento com seu pai, à luz da referência do relacionamento de Isaac com Deus. Então nós encontramos aqui um Jacó absolutamente desestabilizado, depois de anos de luta, depois de anos de conquista, onde ele usou o melhor da sua força, onde ele usou o melhor da sua inteligência, onde ele usou o melhor da sua sagacidade. De repente, nós somos apresentados a um Jacó sem nada, com tudo escorregando pelas suas mãos, e ele nem pode chamar ainda Deus de o seu Deus. É nesse momento que nós chegamos nessa narrativa que você leu, e o texto é claro em dizer duas coisas. Era noite, e Jacó estava sozinho. É neste momento onde um Jacó, que construiu toda a sua vida a partir da sua identidade de usurpador e enganador, onde tudo que ele construiu está saindo das suas mãos, ele é levado a uma noite escura e solitária. Aquilo que para muitos é chamado de o lugar da audiência de Deus. A noite escura e solitária
é mais do que uma falta de luz ou uma falta de pessoas. A noite escura e solitária é um momento para o qual Deus nos empurra para uma audiência, nos chama para um novo tempo, para uma nova história, para uma nova fase, para novos acontecimentos e até para uma nova identidade. Existe um escritor que ficou famoso no século XVI, o nome dele é João da Cruz, e ele escreveu um livro cujo título é A Noite Escura da Alma. Esse livro foi escrito no século XVI, por volta de 1578, e poucos livros são tão reais e tão atuais como esse livro. É escrito por este homem há quase 450 anos, mais ou menos. A noite escura da alma, ele começa a dizer que há coisas que Deus precisa e quer fazer na nossa vida, que só é possível na noite escura da alma. Seja para nos mudar, seja para nos elevar, seja para nos amadurecer, seja para tratar com a nossa personalidade, com a nossa identidade, de alguma forma que seja construtivo, o caminho de Deus tem sido noites escuras na alma do coração humano. Recentemente, John Piper escreveu um livro chamado Quando a Escuridão Não Passa. Quando a Escuridão Não Passa. E ele diz assim no livro: quase todos os médicos da alma encharcados de Bíblia, o que ele está dizendo assim, quase todas as pessoas que trabalham com o coração humano e que têm um compromisso profundo com a palavra de Deus, falaram a respeito de prolongados períodos de escuridão e aflição. Isso muitas vezes vai contra aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente esperaria. Mas se nós estamos falando de uma mudança profunda de história, de vida, de visão e de identidade, muitas vezes se faz necessário passar por uma noite escura na nossa alma, num período às vezes que traz um desânimo, num período às vezes que traz uma melancolia, num período que às vezes traz a sensação de um labirinto, num momento que às vezes traz até uma indisposição, uma certa preguiça, um certo tédio com a vida. E além de tudo isso, essa sensação de Jacó, que no momento nós tínhamos tudo, no momento nossos pés estavam firmados, no momento as coisas caminhavam tranquilamente, mas de um momento para o outro parece que tudo se tornou fluido, tudo se tornou impegável, tudo se tornou instável, tudo se tornou inseguro. E a nossa maior pergunta é: de onde veio tudo isso? O que aconteceu que todas as bases foram tiradas, todas as estruturas foram arrancadas, tudo aquilo que antes era certeza se tornou insegurança, tudo aquilo que era força se transformou em fraqueza. E Jacó é atirado para essa experiência, numa noite escura, sozinho, onde ele vai ter esse momento com Deus. O salmista fala muito disso. O Salmo 69, por exemplo, versículos 1 e 2, o salmista diz assim: eu estou com a sensação de estar dentro de um poço, e a água já está batendo no meu pescoço. Os meus pés estão num lamaçal e eu estou afundando. E depois ele muda a figura: eu me sinto como no mar, na correnteza do mar, onde eu nado, mas parece que a correnteza é muito maior, é muito mais forte, e não há o que fazer. É o Jacó, forte, inteligente, enganador. É o Jacó que conquistou tanto, mas agora numa noite escura da alma, numa noite escura, solitária, sem saber como será o outro dia, com todas as suas incertezas. Diz o texto que ele começa a lutar com um homem. Esse homem a gente sabe por outros textos que era um anjo do Senhor. Oséias 12:4 vai dizer isso, que ele lutou com o anjo do Senhor. E aí as teorias são muitas, mas eu quero me focar nessa questão. Um mensageiro de Deus, que em alguns momentos ele é tão próximo de Deus que parece ser o próprio Deus. Mas não é esse o caso que a gente vai entrar para conversar hoje. Mas era um mensageiro de Deus.
era um enviado de Deus para lutar com Jacó. E o texto diz que eles lutaram a noite inteira, por horas, por vários momentos. E é interessante perceber como Jacó está fazendo aquilo que ele sabe, que é usar a sua força. Ele é forte, ele está acostumado a lutar. Então ele luta a noite inteira. Ele passa ali aquele tempo usando a sua força física contra aquele homem, até o momento que o texto diz que aquele homem toca o seu quadril e gera em Jacó uma ferida que o torna incapaz de lutar. No seu quadril. A.W. Tozer diz assim: o Senhor não pode abençoar plenamente uma pessoa enquanto não o tiver vencido. Jacó começa a ser vencido onde a sua inteligência já não lhe vale mais, onde a sua força já não lhe vale mais, onde as suas capacidades já não respondem e já não são a solução como tinha sido o restante da sua história. Agora ele está manco. Agora ele está com todas as suas incertezas. Mas o texto diz uma coisa, lá em Oséias, capítulo 12, versículo 4, diz que Jacó começou a chorar e suplicar. Depois você pode olhar, Oséias capítulo 12, versículo 4, que neste momento de luta, quando já não havia mais força, quando já não havia mais a capacidade de virar o jogo, quando todas as ferramentas de Jacó já tinham acabado, e tudo que ele tinha conquistado era uma perna deficiente agora, era um quadril machucado, era um quadril destruído por um toque. E aquele anjo que lutou a noite inteira mostra para ele que na verdade era uma luta perdida. Não havia como vencer, não lutando do jeito de Jacó. Fala: Jacó, não vai ser o seu jeito que vai te trazer vitória nessa noite escura da alma. Jacó, tudo que você é bom, tudo que você manda muito, tudo que você é capaz, nessa luta, não significa nada. E o texto é claro em dizer que houve só um toque. Só como se fosse um esbarrãozinho para o quadril de Jacó ser deslocado. Mas o texto diz que Jacó continua ali segurando. E aí quando você pega essa narrativa de Oséias capítulo 12, versículo 4, você percebe que alguma coisa está mudando em Jacó. Porque agora ele abandona todas as suas estratégias e parte por um novo caminho, o caminho das lágrimas e da súplica. Tudo que Jacó tinha feito no capítulo 28 de Gênesis era falar para Deus: Deus, se o Senhor me der dinheiro, casa, segurança, tal, o Senhor vai ser meu Deus. Bem evangélico, né? Mas aqui tem algo diferente acontecendo. E nesse momento, quando Jacó começa a abandonar quando Jacó começa a se abandonar, e vai por este caminho novo, que essa noite escura da alma está trazendo, esse caminho das lágrimas e da súplica, algumas coisas começam a acontecer. E ao invés de lutar, começa uma conversa que vai mudar a vida de Jacó. Porque esta conversa começa com uma pergunta, chega uma pergunta, e este anjo, esse mensageiro de Deus diz: qual é o teu nome? Como você se chama? Que pergunta. Porque perguntar o nome de uma pessoa nos tempos bíblicos não é só perguntar qual é o seu número de RG, qual é o seu nome, tem a ver quem é você, qual é a sua identidade, qual é a essência da sua vida. Lembre-se, amados, que a última vez que Jacó ouviu essa pergunta foi há 20 anos atrás. E quando ele ouviu essa pergunta, ele mentiu. Quando seu pai, cego no leito, perguntou: quem está aí? Ou seja, quem é você? Quem é o seu nome? Jacó respondeu: eu sou Esaú. A última vez que Jacó teve de responder a esta pergunta, ele agiu como ele agia sempre, com engano, com mentira, com sagacidade, com malandragem.
E parece que numa espécie de volta no tempo, numa espécie de viagem no tempo, Jacó agora ouve ressoar a mesma pergunta. Aquela pergunta mal acabada, aquela pergunta mal resolvida, de um tempo mal resolvido, de um tempo mal acabado, uma pergunta que traz tudo à tona para a vida de Jacó. Jacó, qual é o teu nome? Ao pensar no seu próprio nome, Jacó teve de pensar: o meu nome é enganador, o meu nome é usurpador, o meu nome é aquele que puxa calcanhares, o meu nome é aquilo que eu fiz com Esaú, o meu nome é aquilo que eu fiz com o meu pai, o meu nome é aquilo de tudo que eu trago na minha história, que me dá uma identidade e que eu posso responder com uma só palavra: Jacó. Jacó é o meu nome. Tudo se levanta contra ele nesse momento. Ao falar o seu nome, todo o seu passado se levanta. Ao responder o seu nome, todas as suas experiências se levantam num só momento. Todas as suas experiências vêm à tona. Eu me lembro de um livro, esse livro se chama O Impostor que Vive em Mim, de Brennan Manning. Brennan Manning diz nesse livro que todos nós carregamos um impostor dentro de nós. Esse impostor que ele está dizendo não é o diabo, esse impostor é um falso eu que nós criamos, como se fosse um tipo de clone, que nós criamos como uma forma de proteção, que nós criamos, mas ele é falso. Ele é um falso eu que busca aceitação, que busca aprovação. E muito desse falso eu é mentiroso. Esse falso eu é como se fosse um garrancho de quem nós somos. Um garrancho da essência de quem nós somos. E é esse garrancho que Jacó coloca diante desse mensageiro de Deus. Quando ele diz Jacó, ele expõe o impostor que vivia nele. Ele expõe o clone, ele expõe o enganador, ele traz à tona tudo aquilo que na sua vida tinha que ficar para trás. E é interessante porque o anjo pergunta o seu nome logo depois que Jacó diz: me abençoe. A resposta para a bênção de Jacó não começa com coisas. Começa no campo da identidade. Qual é o seu nome? Deus não pode abençoar uma pessoa que não tem a identidade transformada. Ou melhor, a maior bênção que Deus pode dar a uma pessoa é a mudança na sua identidade, na sua essência. O início da bênção de Jacó começa aqui. Quando ele é capaz de expor o Jacó de verdade. Quando a verdade vem à tona, quando ele está totalmente desnudo diante de Deus, diante daquele que o vê, e aqui ele vai receber um novo nome. Você não mais se chamará Jacó, a partir de agora você se chamará Israel. Israel é uma palavra difícil, o original dela é uma palavra muito complicada no hebraico. Algumas pessoas sugerem que significa Deus governa, e outras propriamente aquele que luta com Deus. Mas uma mudança de nome significa uma mudança de história. Normalmente na Bíblia quem dava o nome para os filhos era a mãe. Você percebe muitas vezes isso na Bíblia, porque a mãe era a primeira responsável a dar ao filho a essência daquela criança. Por mais que o pai fosse visto como a autoridade e como aquele que gerava a semente para aquela nova vida, muito poder era dado para a mãe, que estabelecia a essência daquela nova vida, a essência daquela história. Mas Deus, em alguns casos na Bíblia, Ele toma as rédeas e fala: quem vai nomear agora sou eu. Você não se chamará mais Abrão, você se chamará Abraão. E agora, você não se chamará mais Jacó, você se chamará Israel. Você agora é uma nova história, Jacó. Como você trouxe o falso, o enganador, como você trouxe o garrancho, como você trouxe
esse clone seu, mas um clone falsificado, hoje ele pode morrer. E uma nova história pode nascer. Uma nova identidade pode nascer. Um novo caminho pode nascer. E Jacó, que perdeu a luta, com um toque, ele vence a luta. Porque ele recebe uma nova história. Uma das coisas mais incríveis nesse texto é a imagem que o autor bíblico pinta de Jacó mancando e o sol nascendo. O que trazia a ideia de que um novo momento está começando na sua vida, Jacó. O Jacó enganador. O Jacó que construiu tanto, do seu jeito, na sua força, para ver tudo saindo pelos seus dedos e desfacelando. Mas que foi capaz de mergulhar nessa noite escura da alma e trazer ali todo o seu ser, toda a sua verdade e todo o seu Jacó, com toda a enganação que isso acompanhava na sua história. Agora volta para casa, recebe a sua família, vai encontrar o seu irmão, vai para a terra prometida, mancando, com uma marca, mas abençoado para uma nova história. E aquele que não tinha certeza se terminaria aquela noite, vê o sol nascer, e enxerga a vida diferente. Se você dá uma olhadinha depois no versículo 33, no versículo 10, quando ele encontra Esaú, ele diz assim: ver a sua face é como ver a face de Deus. Porque agora Jacó viu a Deus, ele teve a experiência pessoal dele com Deus, e por isso ele vai colocar o nome do lugar Peniel, que significa face de Deus, o lugar onde ele teve uma experiência não de Abraão, não a experiência do seu pai Isaac, mas agora era a sua experiência com Deus. E isso muda tanto o olhar dele, que quando ele olha para Esaú, que representava o perigo, que representava o inimigo, que representavam incertezas, ele tinha um outro olhar, e era capaz de dizer: ver a sua face, é ver a face de Deus. Porque quem tem um relacionamento pessoal com Deus, começa a ver Deus em vários lugares. E naquilo que parecia destruição, começa a ver a mão de Deus. Até nessas noites escuras da alma, que nós trememos em passar, quando nós mergulhamos nela, nós somos capazes de encontrar a face de Deus no meio dela. Encontrar mudanças, encontrar maturidade, encontrar cura, encontrar restauração, que não seriam encontrados em nenhum outro lugar, senão na noite escura da alma. Volta o Jacó, vencido, mas vencedor, ferido, mas curado, derrotado, mas com um troféu. A minha oração, amados, é que Deus possa nos levar para experiências assim. Paulo vai ter essa experiência em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, quando ele diz: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando eu estou fraco, quando as minhas estratégias, o meu jeito, as contas que eu tinha feito e todas elas fecharam, elas desabaram. É nesse momento que eu descubro uma nova força, uma outra força, que me vence, e ao me vencer, eu me torno vencedor, de um outro princípio, de um outro valor, de um outro reino, e com um novo nome. Eu não sei que nome te identificaria esta manhã. Se você olha no espelho, como você se traduziria em uma palavra? Jacó em uma palavra se traduziu como enganador. Talvez você se vê como uma experiência de Jacó, alguém que lutou tanto, alguém inteligente, alguém que sabe viver, alguém que, se precisar, sabe até ser malandro. Esse era o problema de Jacó. Não sei o seu pode ser outro. Mas eu não sei que palavra você se identificaria esta manhã, se você se olhasse no espelho e tivesse que lidar com um Deus que te vê, e não é aquilo que nós mostramos para os outros. Para os outros a gente mostra o que a gente quer, mas para Deus Ele vê aquilo que às vezes até a gente não vê direito. Que palavra você definiria a sua vida? Enganador? Usurpador? Ou outra palavra?
Mas a minha oração é que nessa manhã, Deus ministre na sua vida um novo nome. Não pelo título, porque o nome de Jacó vai ser repetido muitas vezes na Bíblia. Até para que essa lembrança dessa mudança seja trazida à tona. Mas olha que coisa interessante. Quando você anda um pouquinho na Bíblia agora, Jacó, que se referia a Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, pela primeira vez, em Gênesis capítulo 33, versículo 20, ele vai dizer assim: El Elohe Israel. Deus, o Deus de Israel, que era agora o seu novo nome. Agora ele não precisava mais tratar com o Deus de Abraão. Agora ele não precisava tratar mais com o Deus de Isaac. Agora ele poderia falar: o meu Deus, o Deus de Israel. E esse Deus, quando apareceu para Moisés, para falar com Moisés, vai dizer assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E a nossa oração aqui nesta manhã é que Ele seja o nosso Deus também. Que nós possamos olhar e falar: o nosso Deus também, porque o nosso Jacó foi mudado para outro nome. Deus pode te dar um outro nome. Isso inclusive é uma promessa do Apocalipse. Nós vamos receber um novo nome, que só aquele que deu o nome, aquele que o recebe, conhece. Mas essa nova história já começa hoje nas nossas vidas. Eu queria convidar você a ficar de pé, para nós orarmos, para nós pedirmos para Deus que gere essa transformação, porque eu imagino o quanto é frustrante, o quanto foi frustrante para Jacó, antes de entrar naquela noite escura, solitária, olhar para trás e ver os seus 20 anos de luta, os seus 20 anos usando o melhor da sua força, da sua inteligência, para ver tudo se esfacelando, e nada sobrando, nem o dia de amanhã. Mas ao ser empurrado para essa noite escura, da solidão, da alma, nesta luta, neste encontro, mas nesta verdade, eu sou Jacó, eu não posso enganar os olhos que me veem. Ele é capaz de receber um novo nome, um novo nascer do sol, uma nova história, um novo amanhã. Em nome de Jesus. Eu não sei o que te marcou até hoje, eu não sei aquilo que os teus olhos veem quando você se olha no espelho, mas eu creio profundamente que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac e o Deus de Jacó está aqui neste lugar, para olhar para nós e perguntar: Samuel, qual é o teu nome? E eu poder responder: Senhor, eu sou Jacó. Samuel, seu nome não será mais Jacó a partir de hoje. Eu não sei que nome você vai dizer para ele, mas ele tem um novo nome para você essa manhã. E quando eu digo um novo nome, é um pôr do sol que vai nascer. Talvez quando você receber esse novo nome, você vai chegar mancando, você vai chegar capengando, mas salvo. Mas salvo daquele Jacó antigo. E essa é a minha oração, que isso seja a coisa mais importante nas nossas vidas. Esse nascer do sol, essa nova história possa ser tão importante para nós, que nós mergulhemos às vezes nessas noites escuras. Vamos orar? Se você fechasse seus olhos, eu queria fazer 2 orações, para que você não saísse do seu lugar na primeira, apenas na segunda. A primeira oração é se você se vê como Jacó. Como Jacó, você se vê tendo construído tanto ao longo dos anos, tendo sido tão forte e inteligente em tantas coisas, tão capaz, mas parece que hoje tudo isso está sendo frustrado, tudo isso está escapando pelas suas mãos. Parece que você se sente como salmista dentro de um poço, cuja água já está no pescoço, ou alguém sendo levado por uma correnteza e todas as certezas se foram. Mas você se vê como um Jacó, querendo abandonar o seu antigo jeito de resolver tudo e todos, querendo confiar num outro jeito, que começa pelas lágrimas e pela súplica. Porque a lágrima e a súplica é o abandono de si mesmo. A lágrima e a súplica, ela vem quando não há mais nada que fazer. E por isso se chora. E
por isso se abandona. Se você se sente assim, eu gostaria que você no seu lugar levantasse a sua mão, todos de olhos fechados. É um tempo tão pessoal, é um tempo tão íntimo, onde Deus pergunta o nosso nome, onde Deus quer nos levar para diferentes estágios da vida, para diferentes graus de maturidade, para diferentes graus de aprendizado e para profundas transformações da nossa história. Que você orasse com o Senhor e falasse: Deus, meu nome é esse. Talvez o seu nome seja orgulho, talvez o seu nome seja autossuficiência. Senhor, dá a nós um novo nome nesta manhã. Tira de nós esse impostor, esse enganador, aquilo que não traduz a nova história que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, ó Deus, muda o curso da nossa existência por uma nova identidade. E se algo nos marcou até essa manhã, se algo que não vem de Ti tem sido uma das marcas da nossa vida, muda o nosso nome hoje, Senhor. Mesmo que sejamos feridos, mesmo que sejamos empurrados para uma noite escura, mas cura-nos, Senhor, restaura-nos, porque nós sabemos que há um nascer do sol, que há uma nova história, que há um novo amanhã, Senhor, e que haja nas nossas vidas essa mudança, essa transformação, em nome de Jesus, ó Deus. Nós não aceitamos que algumas etiquetas ou títulos que muitas vezes marcaram a nossa vida e talvez foram colocados pela família, foram colocados pelas pessoas ou foram colocados por nós mesmos, sejam o fator definidor da nossa vida e da nossa identidade. Nós apenas aceitamos um nome que venha de Ti. Nós queremos um nome que venha de Ti, Senhor, e que isso sim seja o definidor da nossa vida, da nossa essência, da nossa existência e do nosso amanhã, em nome de Jesus. Queridos, eu queria fazer mais uma oração. Essa noite escura da alma, ela não está ligada só a pecado, ela está ligada a crescimento, dores de crescimento, aquilo que na biologia é chamado de dores de crescimento. Você vai crescendo e o seu corpo começa a doer ali nas articulações de alguma forma, e muitas vezes o modo de Deus nos fazer crescer é por esses momentos, são por esses momentos. Então eu gostaria que, se você está passando por uma noite escura da alma, independente do motivo que seja, talvez até para descobrir que motivo é esse, porque no final da luta foi quando Jacó foi descobrir o real motivo, que era mudar a sua identidade, que era mudar o seu nome. Mas normalmente nessas noites escuras da alma não é tão fácil e não é tão rápido discernir o que está trazendo esse tempo.